Primeiro vamos de imediato, pessoal, conversar sobre o setup de hoje. O nome do setup, a maior parte das pessoas já acredita que já conhece, se chama Inside Bar. O autor, não existe um autor específico para Inside Bar, mas basicamente um dos autores que descreveu o modelo foi o William Dunnigan, no livro dele. Foi um dos autores que descreveu o Inside Bar. E eu vou então explicar aqui como é que ele é apresentado. O setup número 20, manual de setup, setups puros. Tá? Então ele está lá na página 119. Pode ser utilizado aqui pelo livro, tá? Ele poderia ser utilizado num gráfico diário e num gráfico semanal. Mas ele também pode ser utilizado em gráficos intradia, gráficos de 10 minutos e até mesmo gráficos de 15 minutos. E eu vou apresentar para vocês em seguida isto daqui. Tá? Como é que funciona basicamente o modelo? O modelo funciona da seguinte maneira, tá? Toda vez que nós temos um candle de expansão, o que é um candle de expansão? Um candle que seja direcional, amplo e forte, em um sentido. É muito provável que o candle seguinte seja um candle de contração de vol. Ok? Então, este tipo de candle aqui se chama candle de expansão de volatilidade. Este tipo de candle aqui se chama candle de contração de volatilidade. Bom, então esse setup, basicamente, é um setup que tenta capturar o final de uma contração de volatilidade, entendendo que, após uma contração de volatilidade, o mercado tende a fazer uma expansão de volatilidade, ou seja, depois de uma barra estreita, nós vamos ver barras amplas. Depois de barras amplas, nós vamos ver barras estreitas. Eu vou colocar isso num gráfico de 60 minutos e vai ficar bem fácil de vocês visualizarem isso de uma maneira geral. Tá? Ó. Depois de uma barra ampla, como esta, a gente tem uma barra estreita, como esta. Certo? Depois de uma barra ampla como esta, a gente tem uma barra estreita como esta. Depois de uma barra ampla como essa, uma barra um pouco mais estreita como esta. Em um gráfico diário, isso fica muito mais nítido, tá? Que após as barras muito grandes, o candle seguinte é um candle sem direção. Muito bem, e depois de candle sem direção, a gente tem barras muito amplas. Certo? Depois de candle sem direção, como este, a gente tem uma barra bem direcional para baixo. Depois tem uma barra sem direção aqui, depois tem uma barra direcional para cá. Bom, entendido isso e observado isso, ó, depois de um candle sem direção, barra ampla direcional aqui. Então como é que funciona o Inside Bar? Eu quero apresentar esse setup especificamente porque eu fiz um trade hoje baseado nele. Tá? O meu day trade no índice futuro hoje foi baseado completamente nele. Uma vez que nós tenhamos identificado que o papel esteja dentro de uma tendência de alta, ok, Alexandre, como é que eu faço isso? Tá. Existem basicamente inúmeras possibilidades de você localizar uma situação em que você consiga dizer o papel está em tendência de alta. A primeira possibilidade, a gente coloca uma média móvel aqui. Coloquei a média móvel aqui de 50 períodos. Com os preços operando acima da média móvel e ela virada para cima, eu vou considerar a tendência de alta e vou procurar por inside bars de compra. Com os preços abaixo da média móvel de 20 e ela virada, a média móvel de 50 e ela virada para baixo, eu vou procurar por inside bars de venda e vou estar vendendo quando aparecer o inside bar de venda. Ok? Então esse seria um critério. Existem outros critérios que eu até posso abordar logo em seguida quando eu terminar de apresentar o setup. Muito bem. Uma vez então localizados os preços acima da média móvel de 50 como estavam hoje ao longo do dia inteiro, nós vamos procurar basicamente um candle que tenha completamente a sua máxima e a sua mínima dentro do corpo
do candle anterior, como está aqui. Isso aqui recebe o nome de inside bar, barra dentro. Ela está dentro do quê? Ela está dentro do corpo da barra anterior, ok? Então, pelo setup 20, isso é um inside bar dentro de uma tendência de alta. Onde fica a nossa entrada? Exatamente um tique acima da máxima deste candle estreito. Vantagem número 1, onde fica a nossa saída? Nosso stop, melhor dizendo. Nosso stop fica um tique abaixo da mínima deste candle estreito. Legal. E o alvo? Bom, o alvo do inside bar é a amplitude do candle que envolveu completamente o inside bar, projetado para cima alternado. Então o alvo está aqui. Neste trade específico, então o alvo tinha aproximadamente 190 pontos para um stop de 84 pontos, 85 pontos. Tá? Normalmente o que eu faço quando eu compro um inside bar, eu não mato toda a posição aqui. Eu mato só metade da posição e eu tento levar o resto da metade da posição enquanto eu estiver em tendência de alta. Porque basicamente eu entendo que, já que eu queria entrar no papel dentro de uma tendência de alta, e esse foi o ponto que eu utilizei, o inside bar, então eu não quero sair dele muito rápido. Tá? Eu quero aproveitar a tendência. Se a gente fosse trabalhar apenas esse padrão aqui, neste gráfico de 10 minutos do índice futuro, nós teríamos tido uma ótima entrada aqui. Vejam que passa-se alguns instantes e a gente tem uma outra possível entrada aqui. Se a gente considerar essa mínima um pouquinho abaixo do anterior, nós não teríamos tomado essa posição e esperaríamos por outros sinais que apareceram depois. Onde é que aparece o outro inside bar que o papel produz? Aqui, que o índice futuro produziu. Aqui. Mais uma entrada possível. Depois aparece uma outra entrada possível aqui. Essas duas entradas indo para o lucro. Tá? E agora estamos finalizando esse 10 minutos aqui dentro do índice futuro dolarizado. Ok? O legal, como vocês estão vendo aqui, a gente está usando no 10 minutos. Mas isso funciona extremamente bem no diário. Vamos pegar um papel que todo mundo está querendo comprar e não sabe onde comprar. MGLU 3. Todo mundo querendo comprar MGLU 3 e todo mundo perguntando onde é que eu compro esse troço, onde é que eu compro esse troço, onde é que eu compro esse troço. Olha a quantidade de trades bons que puderam ser feitos usando exatamente esse modelo que eu apresentei para vocês. O preço está acima da média móvel de 50, que está aqui em azul. E a gente tem, olha quantos inside bars apareceram. Aqui, inside bar. Rompido para cima, ponto de entrada. Aqui, inside bar. Rompido para cima, ponto de entrada. Aqui, mais um inside bar. Aqui, mais um inside bar. Aonde que aparece o próximo? Aqui. Certo? Então a gente tem aqui vários inside bars possibilitando entradas muito tranquilas dentro de um papel que está numa ótima tendência de alta. Então o critério aqui é tentar usar este sinal, este movimento, para comprar papéis que estejam com a maior força relativa possível de mercado. Hoje mesmo, nós tivemos vários papéis dando entradas por inside bars que foram observadas no dia anterior. Vamos mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos lá. Não, 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 não. Aqui, ó, azul 4 é um papel que fez um inside bar e gerou uma entrada hoje, quando rompeu a máxima desse candle aqui. Stop abaixo dessa mínima. Vamos olhar outros papéis. Banco do Brasil havia gerado uma entrada 2 dias atrás, e eu avisei dessa entrada, inclusive, ó, quando rompeu essa máxima, na sexta-feira, o Banco do Brasil gerou entrada pelo inside bar. O stop de quem estava operando pelo inside bar, abaixo dessa mínima. O alvo de quem estava operando esse inside bar, basicamente a amplitude do candle anterior, o candle que envolveu, projeta para cima. Estamos bem perto desse alvo agora em 33,90. Inside bar. Simples, fácil, sem grandes mistérios,
sem grandes necessidades. E a gente rompeu hoje um inside bar de compra em Bradesco. Quem aproveitou essa ruptura, aproveitou. Quem não aproveitou, ficou chupando bala. Stop abaixo de 33,88 e o alvo, essa amplitude para cima, projetado alternado, o alvo está em 35,97. Esse padrão, especialmente quando visualizado em um gráfico semanal, ele fica realmente muitíssimo potente. Muitíssimo potente. E a gente pode então e deve utilizá-lo especificamente nesse tipo de cenário. Observem a Brasil Foods. Brasil Foods está numa ótima tendência de alta. E se terminar o dia assim, como está terminando hoje, tá, isso aqui vai ser um inside bar dentro de uma tendência de alta, o que pode gerar um belíssimo swing trade amanhã, se romper a máxima de hoje, o stop ficando na mínima do candle de hoje e o alvo sendo qual? Você já sabe, o alvo é essa amplitude para cima projetado. Alguns traders, ao invés de utilizarem este alvo, trabalham com o alvo sendo 2 vezes a amplitude do inside bar para cima. Essa é uma outra alternativa operacional de alvo. Eu, particularmente falando nos estudos estatísticos que fiz, observei um melhor resultado com o alvo sendo a amplitude do candle anterior. O nível de acerto fica em torno de 68% a 69% dos candles dos trades que são executados. E é importante que a gente tenha então um bom critério de tendência de alta para definir quando estaremos aproveitando aqueles sinais ou não. Tá? Vamos ver aqui outros padrões que geraram esse sinal recentemente. Aqui, ó. Não dá para querer utilizar esse padrão nesse tipo de papel aqui, que é papel com baixa liquidez. Não rola, não funciona. Então esse é um tipo de padrão que deve ser utilizado em papéis com maior liquidez, não papéis como card 3, que não tem absolutamente nenhuma liquidez, ou mesmo como com gás. Veja que com gás acionou aqui, não tem liquidez para ser operado esse padrão nesse tipo de ativo, então é melhor nem pensar em fazer. Tá? Vamos olhar. Ali, ó. Cezan. Cezan, neste momento, hoje, rompeu um inside bar para cima, dentro de uma tendência de alta, quando rompeu 39,01. O stop do player que está operando isso está abaixo de 38,40. Então ele tem aproximadamente R$1,60 de stop. E o alvo dele é essa amplitude inteira para cima projetado alternado. O alvo dele está em 40,36. Um belo swing trade com um alvo de 3,16%, com um stop de 1,78%. Então um alvo praticamente de 2 para 1, com um nível de acerto maior de que 65, 68% das vezes, como a gente comentou agora há pouco. É um sistema operacional bastante agradável. Vamos olhar aqui. Olha esse VCB3 que lindo. Bom, vamos ver. Vamos olhar. Eu acho que em termos de exemplos, o setup 20 do manual de setup está mais do que esclarecido. Esse papel. Olha o que é esse inside bar. Olha o que é isso. Belíssimo inside bar. Deu uma boa tendência de alta. Foi acionado hoje. O alvo é essa amplitude para cima. O alvo está em 16,53. O stop abaixo de 15,81. Tá? Muito bonito esse na Eletropaulo. Muito bonito mesmo. Legal. Bom, então acho que em termos de exemplificação do modelo, os amigos todos já viram como funciona. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como definir uma tendência de alta. Modelos um pouquinho diferentes daquele que nós tínhamos comentado anteriormente. O critério de excelência Carolina, mesmo, por exemplo, a força relativa. Como é que tu define um papel que tu vai operar mais comprado
E como é que tu define um papel que tu vai operar mais vendido, Alexandre? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E ela é uma dúvida pertinente, sem dúvida, porque tem vários métodos possíveis, né? E eu sempre digo o seguinte, assim, sabe? Quando a gente trabalha com vários métodos possíveis para definir uma tendência, isso significa que nenhum deles é o perfeito, né? Porque se existisse um método perfeito para definir uma tendência de alta, não existiria nenhum dos outros. Isso é que nem eu digo, se tu tem 5 remédios para tratar a mesma doença, é sinal de que nenhum deles é o remédio definitivo, porque se tu tivesse o remédio definitivo, os outros 4 não existiriam. Bom, o que acontece nessa situação específica é que nós estamos vendo uma boa tendência de alta no mercado, mas nós vamos ter critérios que muitas vezes vão definir uma boa tendência e não vão definir uma outra específica. E aí a gente tem que pensar qual que nós vamos utilizar como nosso conceito principal. Tá? Então vamos lá. Tá? Olha só. A média móvel de 50, que está aqui, é um belíssimo conceito. Teoricamente, muitos traders utilizam este conceito específico para regulamentar se eles vão operar na compra ou na venda. Se os preços estão acima da média móvel de 50 dias, eles procurarão por sinais de compra. Se os preços estão abaixo da média móvel de 20 dias, eles trabalharão apenas sinais de venda. Por impressionante que pareça, um conceito tão simples quanto esse já consegue tirar os traders de grande parte dos problemas maiores que eles encontram no atual cenário. Infelizmente, as pessoas não têm o costume de respeitar esse simples critério, tá? Porque basicamente elas acabam se achando mais espertas do que o mercado. E isso é talvez um dos maiores erros que um trader possa cometer, e começar a se achar mais esperto e aí não obedecer o que o sinal está dando. Por exemplo, um monte de gente procurando aqui topo em Vale, eu mesmo cometi isso alguns dias atrás, um monte de gente procurando topo em Petro. Enquanto isso, o papel está só renovando máximas em sólida, constante e crescente tendência de alta, trabalhando acima da média móvel de 50, o que por si só deveria nos impedir de pensar em fazer qualquer tipo de venda ou qualquer tipo de trava de baixa. Tá? Bom, o segundo critério possível, e tem gente que utiliza isso, não apenas a média móvel de 50, mas 2 médias para definir uma boa tendência. Então o cara vem aqui e coloca: não adianta só ter a média móvel de 50 subindo, eu quero ter uma média móvel mais curta acima da média móvel de 50. Nesse caso, eles colocam a média móvel de 20. E aí eles vão dizer que eles estão numa tendência de alta que eles têm que procurar por compra quando os preços, quando a média móvel de 20 estiver acima da média móvel da de 50, tá? E os preços estiverem acima das duas. Ou seja, está acima da média móvel de 20 e está acima da média móvel de 50. Então, neste momento, tem que estar pensando só em compras. E se nós observarmos os preços trabalhando abaixo da média móvel de 20 e esta média móvel de 20 estiver abaixo da média móvel de 50 e as duas estiverem apontando para baixo, como nós tivemos durante todo esse período aqui, então, durante essa fase, nós vamos procurar apenas por sinais de venda, 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 venda. Ok? Então, esses dois conceitos aliados, tá, as duas médias e a posição dos preços em relação a essas médias, nos permitiria, por exemplo, durante toda essa fase que esteve aqui, durante toda essa fase daqui até aqui, apenas procurar por sinais de compra. Em nenhum momento teríamos feito algum tipo de venda em Petro nesse período todo. Por quê? Os preços estão acima da média móvel de 20, ela está acima da média móvel de 50 e a tendência então é de alta. E ao mesmo tempo, quando os preços vão para baixo da média móvel, quando a média móvel de 20 vai para baixo de 50 e os preços estão abaixo dela, nós iremos trabalhar apenas na ponta da venda, operando vendidos. É um conceito bastante interessante e bastante atraente e funciona extremamente bem para nos determinar que tipo de operação a gente teria que estar operando. Por exemplo, aqui durante a zona 1, enquanto os preços estão abaixo da média móvel de 20 e abaixo da média móvel de 50, nós estaremos operando apenas na venda.
enquanto os preços vão para cima da média móvel de 20, acima da média móvel de 50, durante toda a zona 2, estamos procurando apenas por operações de compra, e aqui também, durante toda essa fase, procurando apenas por operações de compra, durante a boa parte da tendência de alta mais forte do papel. Se a gente pega uma RDL3, nós conseguimos ver que recentemente os preços conseguiram ir para cima da média móvel de 20, e a média móvel de 20 a recém foi para cima da média móvel de 50, o que estabelece todo um novo ciclo altista para a RDL3, com um potencial altista muito grande para o ativo. Tá? Legal. Tem outros critérios para se definir tendência de alta, Stormer? Tem. Quais? Um que é bastante utilizado também e que é um ótimo definidor de tendências, o Max-CD histograma. Então, teoricamente, com o Max-CD histograma trabalhando acima da linha do zero, então com o Max-CD histograma trabalhando acima da linha do zero, eu deveria procurar apenas por ponta de compra. E com o Max-CD histograma trabalhando abaixo da linha do zero, eu tenho que procurar apenas por ponta de venda. Isso funciona também em qualquer time frame. E se a gente olhar aqui dentro desse time frame aqui nos 60 minutos da RDL3, considerando que o Max-CD histograma está acima do zero, nós teríamos procurado por qualquer inside bar que aparecesse para pensar numa compra. Se nós, por um acaso, pensássemos em operar um inside bar na ponta da compra, já que o Max-CD histograma está acima do zero, vejam onde é que teria sido a nossa compra. Exatamente aqui. Nós teríamos comprado exatamente neste ponto, com o stop imediatamente abaixo dessa mínima. E senhores, essa foi uma belíssima compra. Depois nós teríamos feito possivelmente mais uma compra aqui, porque aqui tem mais um inside bar. Depois teria tido mais uma compra aqui com mais esse inside bar. Depois a gente teve mais uma compra aqui com mais esse inside bar. Todas essas compras com um ótimo lucro. Ok. Entendi. Mas foi o inside bar que conseguiu esse resultado maravilhoso? Não, não foi o inside bar que conseguiu esse resultado maravilhoso. Sabe o que conseguiu esse resultado maravilhoso? Fazer 4 trades com 100% de acerto. O que conseguiu fazer esse resultado maravilhoso foi a correta escolha do momento em que o papel se encontra. Então, no momento que tu identificas que o papel encontra-se em uma ótima tendência de alta, neste momento, qualquer sinal que tu utilize, tu pode utilizar até mesmo cara e coroa, tu pode utilizar o seguinte, fases da lua, tu pode utilizar para que lado que a água escorreu hoje de manhã, se foi para o lado direito ou para o lado esquerdo, quando tu largou uma água dentro do teu, em cima do teu para-brisa do teu carro. Não importa. O que importa não é o setup, o que importa é identificar o momento correto que aquele papel está operando. Então, se tu tem média móvel de 20 acima da média móvel de 50 com o Max-CD histograma acima da linha do zero, tu tem que estar procurando por compra. Procura qualquer justificativa de compra que tu tiver. Qualquer uma. E toma a posição com o stop curto e o alvo longo. Essa que é a ideia. Tá? Isso foi observado hoje na RDL3. No índice futuro não é tão claro assim. Porque o índice futuro vê que o Max-CD histograma não fica tanto tempo para cima nos 60 minutos. No 15 minutos ele até fica por mais tempo. Certo? E pode ser operado exatamente desta maneira. Entendi, Alexandre. Gostei da ideia, a ideia me atraiu. Observe aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? O que é esse candle aqui? Esse aqui. O que é isso? Não é um sidebar? É um sidebar. Como é que está a média móvel de 20 em relação à média móvel de 50? Está acima, né? Como é que está os preços em relação à média móvel de 20? Está acima, né? Como é que está o Max-CD histograma? Está acima do zero, não tá? Cara, onde é que está a entrada aqui? Nessa ruptura. Simples assim. Simples assim.
Tu pode fazer isso para qualquer time frame. Tu pode fazer isso para qualquer time frame. Tá? Tu pode fazer isso para 15 minutos, que é o que a gente está vendo aqui agora. Tu pode fazer isso para gráfico diário. Tu pode fazer isso para gráfico semanal. O detalhe é, se tu utilizar este setup, muito provavelmente num gráfico de 15 minutos, provavelmente tu vai ter 1 ou 2 trades por dia, no máximo. Se tu utilizar isso num gráfico diário, muito provavelmente tu vai ter 1 ou 2 trades por mês por ativo num gráfico diário. Se utilizar isso num gráfico semanal, você deve ter 1 ou 2 desses setups observados por ativo por semestre. Ok?